Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo ao nosso mini curso Amor, né, do primeiro exame de qualificação do vestibular UERJ 2026. Lembrando que a UERJ, ela geralmente nomeia o vestibular para o ano que você vai ingressar. Então, a gente vai fazer a prova em 2025, mas a gente chama de vestibular 2026. Meu nome é Bárbara Luzen, eu sou formada em Letras, Português e Inglês pela UERJ. Faço mestrado ainda, terminando, de literatura inglesa pela UF. Sou professora há 13 anos, de vestibular há 12 anos já. E eu quero muito agradecer a você pela sua confiança, pelo seu entusiasmo e seu apoio para que eu fizesse esse curso o mais rápido possível. Bom, é, esse material que vocês receberam, ele é dividido, vocês receberam 4 PDFs, né? Vocês receberam o PDF de teoria, que tem 4 páginas mais ou menos, que é a teoria, o resumo, né? A análise rápida, de 4 páginas. Mas vocês receberam um PDF de resumo e vocês receberam um caderno com as 50 questões organizadinhas no modelo da prova, inclusive, tá? Os outros 2 PDFs que vocês receberam já estão sendo montados ao vivo aqui com a gente, ao vivo, nessa gravação com a gente, tá? Então, vocês vão receber um outro PDF de resumo, mas vocês vão perceber que é esse daqui, só que eu vou fazer anotações a mais nessas observações e nós vamos ter quadros de análises, tá? Então, esse segundo PDF de resumo, ele é o resumo, é o PDF com as minhas observações aqui da aula. E o outro PDF, né, o quarto PDF que vocês vão receber, vai ser o caderno de questões, só que com as questões comentadas, com as observações e marcações que eu vou fazer para resolver, né, para solucionar as perguntas que montei no modelo da UERJ. Tudo bem? Bom, vamos começar então. É, eu quero primeiro falar com vocês, né, sobre quem é Clarice Lispector. Esses dias eu estava conversando com um amigo professor e eu falei para ele, eu falei, cara, quando a UERJ seleciona o autor, automaticamente a gente já entende mais ou menos o caminho que ela vai seguir para abordar esse autor. Porque todos os autores, eles têm marcas identitárias em suas escritas, em suas narrativas, que acabam tornando meio que necessário a UERJ abordar uma questão direta ou indiretamente dessa pessoa. Então, a primeira coisa que eu recomendo a vocês é justamente isso, é entender quem é Clarice Lispector. Aí alguém vai falar assim: ah, mas eu já sei, todo mundo sabe quem é Clarice Lispector. Quem é que não sabe? Saber quem é Clarice Lispector pelo resumo das redes sociais ou pelas citações que nem sempre são dela, eu acho que é um pouco arriscado. A gente está falando aqui de sentar e conversar realmente sobre as camadas, sobre o momento literário, sobre quem ela era quanto escritora, porque a Clarice ela acaba sendo muito referenciada como aquela pessoa triste, aquela pessoa melancólica, né? Aquela entrevista clássica dela falando que estava cansada, né? Que é um pouco antes da morte dela. Gente, ela estava cansada porque ela estava doente. E aí as pessoas ficam falando, ai, nossa, a melancolia da Clarice. A Clarice era uma pessoa melancólica, mas aquela entrevista não tem nada a ver, né? Enfim. Então a gente vai perceber que entender o autor já é um passo para entender o que a UERJ vai esperar de vocês na hora da prova, tá? Então a gente vai aqui passar rapidamente pela biografia dela, que não me interessa tanto, e a gente vai realmente para a crítica literária. A Clarice Lispector, ela é uma ucraniana, ela não é brasileira de nascimento, né? Ela se torna brasileira porque ela vem morar aqui com 2 anos de idade e ela assume o Brasil como seu país, né? O Rio de Janeiro como a sua cidade favorita, por assim dizer, sua cidade de inspiração. Então ela vem fugida da guerra em 22, chega em Maceió, depois mora em Recife, e aí ela, aos 12 anos, vem para o Rio de Janeiro com a família e aqui fica, né? Formada pela UFRJ em Direito, trabalhou em jornais, casou com um diplomata, teve 2 filhos. Então, assim, a Clarice ela teve uma vida brasileira. Esses dias, inclusive, eu até
estava assistindo um vídeo de uma booktuber canadense e ela estava lendo Clarice Lispector, esses dias não, gente, foi no começo do ano passado. E aí ela foi e falou assim: "Ah, eu peguei pensando que era literatura brasileira, mas quando eu fui ver, a Clarice Lispector, ela é ucraniana. E agora?" Aí eu falei: ô meu amor, a gente não define literatura assim, né? Só porque a pessoa nasceu no lugar, a literatura é daquele lugar. A Clarice é brasileira, ela escreveu em português, ela escreveu sobre o Brasil em um movimento literário brasileiro. Ela é brasileira, a literatura é brasileira, né? O lugar de nascimento dela importa muito pouco pra gente. É, inclusive, gente, só para a gente fazer um rápido comentário, o nome dela não é Clarice, né? É um pseudônimo, né? Uma espécie de referência literária, porque o nome dela é Raya, né? E eu não vou me atrever a pronunciar o segundo nome dela, tá? Bom, a gente deu esse panorama e agora a gente vai realmente pensar o caminho literário da Clarice e por que que Clarice Lispector é Clarice Lispector, tá? Primeira coisa, gente, a Clarice Lispector, ela lança o primeiro livro dela em 44. E aí, se ela nasce em 20, ela lança o primeiro livro dela com 24 anos, né? Só que foi um livro que ela escreveu aos 17. E aí vocês vão perceber que ela era considerada uma autora muito nova, muito jovem. A Raquel de Queiroz também fez isso, né? A Raquel de Queiroz também publicou um livro muito nova. A Cecília Meirelles também fez isso. Mas mesmo assim, elas eram consideradas autoras muito novas por publicarem com essa idade. E aí é muito engraçado que as pessoas, nesse começo da escrita da Clarice, chamam a Clarice de autora adolescente, né? De uma autora quase criança. É, mas que não aborda questões adolescentes, que não aborda questões infantis. Então, ela era uma autora muito nova, com uma profundidade de mundo muito grande. E aí, eu selecionei dois críticos literários brasileiros, famosíssimos e bastante relevantes. Os meus livros não estão aqui na mesa nesse momento, só o da Clarice, perdão. Mas para vocês entenderem, para a gente fazer algumas observações. Primeiro, o Alfredo Bossi, ele escreve o História Concisa da Literatura, se eu não me engano, no fim da década de 60, começo da década de 70. É, E aí ele vai falar o seguinte: Clarice Lispector se manteria fiel às suas primeiras conquistas formais. O uso intensivo da metáfora insólita, a entrega do fluxo de consciência, a ruptura com o enredo factual têm sido constantes do seu estilo de narrar, que, na sua manifesta heterodoxia, lembra o modelo batizado por Humberto Eco como ópera aperta. E aí, deixa eu fazer observações. O PDF talvez não fique tão bonito, tá? Mas o que importa pra gente é a anotação, né? Primeira coisa, gente, quando o Bossi fala que a Clarice ela usa essa metáfora insólita com muita frequência, vocês vão perceber que essa metáfora insólita é que ela faz comparações, deixa eu botar aqui, comparações pouco usuais. O insólito, ele vem muito do termo de Freud, né? O Unheilig, que seria o não familiar, sabe? Então, são metáforas estranhas, são metáforas que nem todo mundo faria ligação, são metáforas inesperadas, tá? Então, isso daqui a gente já precisa, inesperadas. A gente já precisa fazer a observação porque é fundamental para entender Clarice, tá? Principalmente ali na parte que a nossa protagonista estiver no jardim, né? Então, essas metáforas insólitas, elas são essas metáforas usuais, pouco usuais, inesperadas, estranhas, esquisitas, sabe? É muito fácil você comparar alguém que você ama com uma flor. Isso é o que você espera, né? Delicada, cheirosa. Mas quando você compara quem você ama com um espinho, né, que é forte, mas que machuca, que decora a vida, mas que ao mesmo tempo representa riscos, você já tem uma outra expectativa, né? E a Clarice quebra muito essas expectativas através dessas metáforas.
O fluxo de consciência que vocês já estão cansados de ouvir, né? Assim, se a gente fala de Clarice Lispector, a primeira coisa que a gente aprende na literatura é essa ideia de fluxo de consciência. Então, a gente tem aí a predileção, né, a priorização dos pensamentos. Clarice Lispector vai ser muito inspirada por Virginia Woolf, que era uma autora modernista, e ela da literatura inglesa, né? E ela acaba fazendo muito essas reflexões, né, do interno, do introspectivo, do pensamento, de se conhecer. E aí a Clarice acaba abordando muito isso na literatura dela. E a gente tem aqui, quando ele ressalta, a questão do enredo factual. E aí, essa ideia do enredo factual é muito importante, porque a Clarice, por mais que ela seja insólita nessas metáforas, a gente tem muito o dia a dia. Então, a gente tem essa abordagem do dia a dia, dos fatos, do cotidiano. Entende? Então, ainda que seja esquisito, ainda que seja introspectivo, ainda que seja muito sobre a mentalidade da pessoa, é também sobre o dia a dia, é sobre fatos, é uma literatura, não é uma literatura realista, tá? Mas é uma literatura factual, ou seja, trabalha com fatos do cotidiano, tá? E aí, por que que o Bossi vai falar que a Clarice ela trabalha muito com essa ideia de ópera aperta? O que que seria isso? Na verdade, esse conceito é o conceito de obra aberta. Ele colocou em italiano, né? Italiano ou latim? Agora eu vou ficar devendo. Mas o traduzido é o conceito de obra aberta. E o que que é o conceito de obra aberta? Isso aqui é fundamental para a gente entender por que que a gente, às vezes, não vai ter uma resposta só para Clarice conforme a gente vai interpretar, tá? O conceito de obra aberta do Humberto Eco é que a obra ela não precisa apresentar todas as soluções para o leitor. A obra, ela apresenta camadas de interpretação, ela apresenta camadas de perspectivas que são funções do leitor desenvolver, funções do leitor compreender aquilo, né? E aí a gente está falando, então, de um texto que apresenta possibilidades de interpretação, sabe? Para o leitor. Não é um texto didático, não é um texto que todas as respostas vão ser dadas de mão aberta, assim, né? Ah, e olha só, isso é isso. Para quem gosta de ler, um texto didático, né? Um texto que deixa pouquíssimo para a imaginação, seria um texto da Agatha Christie, por exemplo. A Agatha Christie constrói, em sua grande maioria de romances, eu não li todos, mas os que eu li, ela constrói uma atmosfera de mistério, de investigação, e quando o crime é solucionado, ela passa com o leitor passo a passo do processo para explicar como chegou lá. Isso não é uma obra aberta, né? O leitor não pode interpretar o que ele acha, né, o que ele quer, porque a Agatha Christie, o Conan Doyle já dão esses detalhes. Isso geralmente é de literatura de investigação, inclusive. Agora, quando a gente tem essa literatura mais introspectiva, o que aquela pessoa pensou, qual é o simbolismo daquilo, tem várias possibilidades. Mas atenção, a obra é aberta, mas não é arreganhada. Então você não vai interpretar qualquer coisa de qualquer jeito, tá? Você precisa entender que tem os limites da obra. Então a gente não pode falar que o céu é verde se a obra está falando que o céu é azul, porque não faz sentido. A informação é que ele é azul. A gente não pode interpretar algo para além da informação que é dada. Foi? Então, essas aqui são observações que eu acho que são muito importantes. Deixa eu até marcar aqui a ópera aperta também para vocês. Eu acho que são informações muito importantes para a gente entender pela perspectiva do Alfredo Bossi. Depois, a gente vai ter a perspectiva do Antônio Cândido sobre a Clarice Lispector. E aí, essa perspectiva do Antônio Cândido, a gente vai ver o seguinte: ele vai falar. Naquele momento,
1943, alguns perceberam que Clarice Lispector estava trazendo uma posição nova, diferente do sólido naturalismo ainda reinante. Diferente também do romance psicológico e ainda da prosa experimental dos modernistas. Era uma experiência nova nos dois sentidos: experimento do escritor, compreensão do leitor. A jovem romancista, ainda adolescente, e eu acho muito engraçado isso, né? Que é foi em 43, não era? Ela tinha 23 anos. É aquilo que eu tinha falado para vocês, jovem romancista adolescente, porque ela tinha 23 anos. Eu me pergunto se falavam que outros autores que também publicaram cedo também eram adolescentes, se fossem homens. Mas eu não vou entrar por aí, peraí. É, deixa eu voltar, perdão. A jovem romancista ainda adolescente estava mostrando a narrativa predominante em seu país, que o mundo da palavra é uma possibilidade infinita de aventura e que antes de ser coisa narrada, a narrativa é a forma que narra. De fato, o narrado ganha realidade porque é instituído, isto é, suscitado como realidade própria por meio da organização adequada da palavra. Clarice instaurava as aventuras do verbo, fazendo sentir com força a dignidade própria da linguagem. E aí, esse foi um texto que eu tirei do site A Terra Redonda, mas ele foi publicado numa edição de A Paixão Segundo GH, né? E aí é um texto de abertura daquela edição. O que eu gosto aqui do Antônio Cândido, que é uma outra coisa que a gente precisa saber sobre a escrita da Clarice, antes da gente ir para a lista de características, é que a Clarice, ela vai trazer muito mais do que só um romance psicológico. Ela vai trazer uma reflexão da escrita. Então, quando ele fala aqui, né? Cadê? Uma experiência nos dois sentidos, isso aqui a gente vale a pena marcar, mas ele vai mostrar que o mundo da palavra é uma aventura infinita. E aí, por que isso? Ela vai trazer um romance psicológico, sim, mas não é psicologia só por psicologia. É psicologia através das significações das palavras, através da brincadeira daquilo que a gente entende, é através da ampliação dos significados. E essa é a observação que eu vou botar aqui, né? A ampliação, os jogos de sentidos, as possibilidades de significações. A gente vê muito isso no conto Amor, gente, quando ela vai brincar com a ideia de escuridão. Tem três escuridões recorrentes nessa narrativa, né? Ela falando que faz parte da raiz escura do mundo, ela falando da escuridão do cego, e essa escuridão do cego é uma escuridão ambígua, e depois ela falando da escuridão do jardim. Então, a palavra escuridão ali, ela ganha tantos sentidos que não é só o psicológico, é a grandiosidade da língua portuguesa, é a beleza da língua portuguesa, é o jogo de sentido conotativo, sentido denotativo, sabe? Então, quando a Clarice ela traz essa introspecção, não é só para aprofundar no personagem, é para mostrar que a coisa narrada é a forma que se narra. Ou seja, mais importa o jeito que eu estou narrando do que necessariamente o que eu estou narrando. Tanto é, gente, que a gente termina o conto sem entender muito bem, quer dizer, a gente até entende, né? Mas a gente não termina o conto conhecendo a Ana. A gente conhece aquela aflição momentânea pela qual ela passa. Mas a gente não conhece a Ana. A gente não sabe os desejos mais obscuros dela. A gente não sabe os medos mais obscuros. A gente sabe o desejo de alienação, né? O desejo de estagnação. E a gente sabe que ela tem medo dessa mudança. Mas são duas coisas. Se fosse uma narrativa psicológica, a gente teria muito mais camadas da personagem. Mas por que que isso não importa tanto? Porque a psicologia aí, ela é um caminho para usar essa dualidade das palavras, para usar esse sentido conotativo, esse sentido denotativo, para usar essa simbologia no ato de narrar.
sabe? Descrever uma floresta, descrever um jardim, nunca é só descrever um jardim. Descrever um jardim é uma possibilidade de mostrar o pensamento, sabe? Falar sobre os pensamentos da personagem nunca é só falar sobre os pensamentos da personagem, é sobre mostrar a elasticidade das palavras. Então é isso, a Clarice ela faz muito esse jogo na escrita dela e que eu acho que é muita maldade a gente reduzir a Clarice só à questão psicológica, embora ela seja importante, tá? Perdão, eu juro que eu vou pegar uma garrafa melhor no próximo vídeo. É, Então, essas observações do Antônio Cândido, né, e aí eu vou até descer aqui para a gente ter tudo direitinho. Uma das questões que eu acho muito legal é justamente isso aqui, olha. Instaurava aventuras do verbo, fazendo sentir com força a dignidade da própria palavra. As aventuras do verbo aqui seria um sinônimo de palavras, tá? Não só verbo ação. Mas é muito isso, né? Ela traz camadas para esses sentidos. E é por isso que vocês vão perceber que na interpretação, nas questões que eu trouxe para vocês, a gente tem muito mais interpretação de texto do que necessariamente perguntas pontuais como qual é o significado desse conectivo? Ou qual é a figura de linguagem que está exposta? Até porque a UERJ também tem parado de fazer isso, né? A UERJ tem, por exemplo, nas questões de figuras de linguagem, já falado qual é a sua figura de linguagem e depois falado sobre a questão do significado. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa conversar, e aqui eu vou tirar a capa do livro para a gente não ter problemas. A gente precisa conversar sobre as características básicas da Clarice Lispector, né? Da obra como um todo. E aí, conforme a gente vai falando, eu vou fazendo observações sobre se a gente acha essa característica ou não no conto e como a gente acha essa característica no conto. Combinado? Então, a gente vai comentar todas, porque é preciso saber, mas a gente vai dar destaque para comentários daquelas que a gente vai encontrar inevitavelmente no conto. Então, vamos lá. A gente tem o fluxo de consciência, né? Se você fala Clarice Lispector, você fala fluxo de consciência. Alguns autores têm isso, tá, gente? Então, por exemplo, se você fala de Machado de Assis, você fala de ironia. Se você fala de Cecília Meirelles, você fala de melancolia. Se você fala de João Guimarães Rosa, você fala sobre engenhosidade das palavras. E aí você tem, né, cada autor sendo conhecido ali mais ou menos pela sua principal característica, e a principal característica de Lispector é, inevitavelmente, o fluxo de consciência, que a gente tem extremamente presente no conto Amor, né? Então, o fluxo de consciência nada mais é, gente, do que a exposição dos pensamentos das personagens, né? De forma que um puxa o outro, gerando uma rede, né? Um emaranhado de ideias que nem sempre se interligam. Então, o fluxo de consciência, ele não é para fazer sentido, pelo menos não 100% das vezes, sabe? O fluxo de consciência, ele vai servir justamente para isso, para ser esse emaranhado de exposições, de pensamentos, de ideias que nem sempre vão se interligar, nem sempre vão fazer sentido, mas que fazem parte ali da personagem. É muito legal a gente pensar que o fluxo de consciência, aqui eu vou fazer uma outra observação, ele mistura o externo e o interno. Então, às vezes, a personagem vê alguma coisa, e isso acontece muito no conto Amor, né? Principalmente nas duas cenas de gatilho. O que que eu chamo de cena de gatilho? A cena do homem cego e a cena do jardim, né? Então, quando ele pega o homem cego, por exemplo, a gente tem primeiro uma interpretação
do externo, né? A gente tem o homem parado, esse homem é cego, esse homem é cego e está mascando chiclete. Inclusive, a gente tem uma gradação aí, a gente já vai falar sobre isso. Então, a gente tem uma visão externa. E essa visão externa, ela se mistura com a interna, porque ela começa a ficar perturbada e aí ela fica pensando por que ela está sentindo aquilo, e ela volta para a imagem do homem cego, e ela volta para o que ela está sentindo. Então, geralmente, o fluxo de consciência é essa via de mão dupla, sabe? Vai para o externo, vem para o interno, vai para o externo, vem para o interno. Então, o externo ele serve como uma espécie de gatilho. Quando ela está lá no jardim, a gente percebe muito isso. Ela vê uma árvore com ela chama de vermes, né? Mas ela vê uma árvore com os bichos no tronco, e aí ela começa a pensar na degradação da vida, e aí ela volta para ver a árvore, e ela volta a pensar nela. É isso, o fluxo de consciência, ele fica fazendo essa transição, às vezes é muito mais interno do que externo, tá? Mas ele fica fazendo esse movimento constantemente. Perdão. Depois, a gente vai ter a alteridade dos personagens. A alteridade dos personagens é justamente esses personagens que não têm resposta, sabe? Esses personagens, e a gente encontra isso na Ana, né, principalmente, seriam personagens que não estão em um grupo só, né? Em uma categoria, em um grupo. Não são simples, sabe? Essa alteridade é uma espécie de complexidade da construção desses personagens. Então, a Ana, ela é uma dona de casa alienada, ao mesmo tempo em que ela tem um potencial enorme de ficar refletindo sobre a vida e questionar a realidade dela. Então, se ela tem esse potencial, se o simples ato de ver o cego no ponto de ônibus permitiu que ela pensasse aquilo tudo que ela pensou, então será mesmo que ela é completamente alienada? Sabe? Não existe uma resposta única para interpretar a Ana. Então a gente, perdão. Então a gente vai perceber que alguns personagens da Clarice, e nesse caso, no Conto Amor, a Ana vai representar essa dificuldade de categorização, sabe? Essa falta de simplicidade na personagem. Ela não faz parte de um grupo, ela não faz parte só de uma realidade. Ela é múltipla, né? Então a gente tem esse conceito. A gente tem aqui a observação de construções sintáticas anômalas. O que seria isso? Seriam construções sintáticas que vão ser pensadas no texto com um propósito. E esse propósito é o propósito de causar o estranhamento. Então, quando a gente fala de construções sintáticas anômalas, a gente tá falando de construções sintáticas diferentes, construções sintáticas é, que vão parecer irregular, que vão parecer estranhas, que vão parecer fragmentadas. Mas por quê, gente? Porque elas expõem exposição por meio da sintaxe a fragmentação e a estranheza dos pensamentos interiores. Entende? Então você não vai ter uma narrativa que é contada do jeito de então Ana acordou, caminhou, limpou a casa, foi ao mercado, fez as compras, conversou com a família, perguntou aos filhos. Não, a gente não tem essa sequência organizada. A gente vai ter frases fragmentadas, a gente vai ter inversões de palavras, a gente vai ter repetições incessantes de termos, porque o objetivo vai ser justamente esse, né? De causar essa estranheza, de causar esse pensamento, esse tom de pensamento, esse tom de, olha, é isso que a gente está pensando, é isso que a gente está falando, e os nossos pensamentos, eles são recorrentemente fragmentados, né? Eles não são organizados. Então a gente vai ter esse trecho, esse traço da Ana nas construções sintáticas. Então, aquilo que eu tinha falado lá inicialmente, lembra?
A Clarice, ela não vai só se preocupar com o psicológico, com o objetivo de fazer uma análise profunda das personagens. A Clarice se preocupa com o psicológico, com o principal objetivo de mostrar, através da linguagem, que não é só a capacidade de pensar das pessoas, é a capacidade das próprias palavras, né, de ultrapassarem esses limites do óbvio, tá? Então, esse nível de complexidade é o que a Clarice vai brincar muito nessas construções. Depois, a gente tem referências à própria linguagem, um caráter metalinguístico, isso aqui a gente não tem no texto. A gente tem muito em A Hora da Estrela, por exemplo, né? A Hora da Estrela é um romance contando como é que você faz um romance. Então, a gente não tem isso no Conto Amor. A gente tem crise da personagem ego. Isso aqui é o amor purinho, né? Eu vou até colocar aqui, olha, de amarelo, porque isso aqui é o conto completo, né? É, Quando a gente tem personagem ego, a gente está falando do consciente da personagem. Ego, superego, né? Id. Então a gente tem essa ideia do consciente em crise da personagem, né? A fragmentação do pensamento da personagem. Então é uma questão que a gente encontra com bastante frequência. Depois a gente tem contradições irresolvidas, que também encontramos nessa narrativa, né? Então, assim, as perguntas e aflições que não recebem soluções, porque a vida não te dá. Opa, o que eu fiz? Porque a vida não te dá solução, né? Então você vai passar aí pela ideia de contradições, pela ideia de problemas muito sérios e não vai ter resolução, que a vida não te dá isso. Então, esse beco sem saída é uma constante na escrita da Clarice e é uma constante no ponto amor também. A narrativa, o fluxo de consciência, de novo, olha, é porque é tão importante que eu botei duas vezes. É, Peraí que o meu computador parou. Então, a gente tem essa narrativa intimista, reflexiva, que é uma narrativa de pensamentos particulares, né? Então, é uma narrativa individual, mas é uma questão que eu quero muito reforçar com vocês, que eu acho que é muito importante. É, Esse consciente supraindividual, né? Essa percepção única do indivíduo sobre o mundo não deixa que a Clarice aborde, desculpa, não impede, deixa eu reorganizar, não impede que a Clarice aborde as questões sociais do cotidiano. Isso é muito importante. Ainda que a gente tenha no Conto Amor, por exemplo, e nas narrativas da Clarice como uma frequência, tá? Essa percepção única, dá atenção para isso. Ainda que a Clarice seja conhecida por escrever narrativas de fluxo de consciência, de introspecção, de consciente supraindividual, ela também aborda questões sociais. Só que essas questões sociais, elas estão inseridas na simplicidade do cotidiano e elas não são óbvias. Então, a gente pode falar que a crítica social que a Clarice faz é mais indireta, mais simbólica, menos quase errei a palavra, menos panfletária, mas ainda existe uma crítica, sabe? O Conto Amor, ele é extremamente pesado na crítica social. É a Clarice botando o dedo na cara da burguesia e falando assim, tá escroto, né? Não é para ficar fazendo isso. Então você vai perceber que a Clarice ela tem um posicionamento muito importante e eu acho que a gente. Só um comentário, assim. Eu acho que a gente perdeu uma nova fase da Clarice quando ela morreu, porque ela lança A Hora da Estrela, e A Hora da Estrela, ao contrário dos outros romances e dos outros contos que ela tinha lançado, é extremamente óbvia a crítica social. E aí a sensação que eu tenho, ó, tô toda arrepiada. E olha que eu nem sou estudiosa da Clarice. A sensação que eu tenho é que a gente perdeu essa fase em que a Clarice ia falar, olha,
o problema social agora vai ser escrachado na cara de vocês. E eu e quando a gente pega a Hora da Estrela, a gente só pode imaginar o quanto a Clarice Lispector seria capaz de nos chocar, sabe? Quando a gente pega a história da Macabeia, a gente só pode imaginar o que ela poderia ter escrito depois com essa crítica, com essa provocação, com com esse incômodo dessa visão social. Então, desculpa, é só uma alienação assim, mas é, é interessante a gente pensar, né, o que a gente perdeu ao perder a Clarice. É, e aí, continuando aqui, a gente tem a superficialidade transformada em reflexão. Então, os pequenos detalhes servem, servem não, né? São importantes para o pensamento e a reflexão do consciente. Então, os pequenos detalhes, eles são importantes, os pequenos detalhes, eles vão ser fundamentais, eles vão funcionar na nossa sociedade, e a gente não pode perdê-los e a gente não pode se perder neles. A existencialidade como ponto central é a questão, né? A gente tem isso aqui, então o eu, o se entender no mundo é fundamental, o existir é fundamental. Os labirintos da memória e da mente, então a gente tem essa confusão, essa multiplicidade dos pensamentos. Alta análise e alta reflexão, de novo, é o foco no eu, no consciente, né? E a ruptura com o enredo factual. Quando a gente fala de ruptura, Peraí, deixa eu até fazer essa observação que a gente viu aqui, né? A ruptura com o enredo factual. A abordagem do cotidiano não sendo foco apenas na descrição dos fatos, mas servindo como gatilho, aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Servindo como gatilho para a organização dos pensamentos. Eu não sei se lá em cima tinha ficado claro o suficiente, por isso que eu resolvi trazer essa observação aqui detalhada. Quando eu falei que ela faz essa abordagem do cotidiano, eu acho que eu cheguei a mencionar, a gente já não lembra, mas ela faz essa abordagem do cotidiano, mas não com o objetivo de descrever. Ela faz essa abordagem do cotidiano para pegar esses fatos e transformar nos gatilhos do. Eu falei da árvore, não foi? Tá. Então, ela traz esses fatos do cotidiano, essas coisas simples do cotidiano, para promover essa introspecção, para promover esse fluxo. Então, a gente fala que tem essa ruptura, porque não é uma descrição sequencial desses fatos. Esses fatos surgem para que eles sirvam como gatilho para os pensamentos. Foi? Bom, essa, então, é a nossa visão geral, né? Esse é o nosso panorama geral da Clarice, com alguns focos específicos, e vocês vão perceber que eu só não falei das referências da própria linguagem, né? O caráter metalinguístico que a gente acha com um pouco menos de frequência no Conto Amor. Mas esse daqui seria o panorama geral, das características da Clarice Lispector aplicadas no Conto Amor. Mas aí, eu juro que eu já vou começar a analisar questões, tá? Nesse primeiro vídeo, eu vou analisar até a questão 10. E vocês vão percebendo que as 4 horas que eu prometi, elas vão sendo fragmentadas em vídeos, para vocês não ficarem perdidos também, né? Eu vou gravar um vídeo de 4 horas extenso, assim, e aí você precisa interromper os seus estudos, precisa voltar, depois você tem que ficar achando onde você parou. O inferno. Então, eu vou fazendo em partes, tá? Então, para a gente começar essa análise, vamos lá. O livro Laços de Família, ele foi um dos primeiros grandes sucessos da Clarice, tá? Quer dizer, um dos primeiros grandes sucessos. Ele já foi escrito quase no final da carreira, no meio da carreira, por assim dizer.
Mas o livro O Laços de Família, ele ganhou muitos prêmios, ele ganhou reimpressão muito rápida, então ele ganhou adaptações, sabe, para teatro, o pessoal levando cenas para TV. Então ele ganhou uma proporção muito grande. E aí ele vai ser essa coletânea que o nome mesmo já denuncia, que é uma coletânea de contos domésticos. Esse resumo aqui fui eu que fiz, tá, gente? Todos os resumos que não tem nome de autor, né? Igual eu botei lá no Antônio Cândido e no Bossi, são feitos por mim, tá? Não copiei e colei da internet, não. Nada contra quem faz, mas eu acho que é importante a gente dar o nosso tom. Então, a gente tem contos domésticos, a gente tem essas histórias que abordam a rotina e o cotidiano dentro dos lares. No livro Laços de Família, vocês vão ver muito mais figuras femininas, mas tem contos que falam sobre homens, tá? A gente tem um conto sobre um homem que mora sozinho, se eu não me engano, eu acho que é nesse livro. A gente tem um conto de um pai com filho. Então a gente tem ali, mas vocês vão perceber que tudo acontece muito dentro de casa ou relacionado à família. Então é por isso que seria Laços de Família. É, o que importa. Ih, separou. O que importa aqui é que esses contos, no livro, tá, gente? A gente não está falando ainda do conto Amor, não. Eles vão abordar essas ações do cotidiano que vão virar pensamentos, que vão virar reflexões. Vou voltar aqui, ó. É essa ruptura factual do enredo. Entende? São fatos que acontecem que a gente passa sem nem perceber e que se transformam nessa linha de pensamento, que se transformam em uma grande reflexão, que se transformam em um grande aprofundamento. E aí, vocês vão perceber que esses pensamentos, eles vão ser móveis, às vezes até ambíguos. Às vezes, uma linha de pensamento vai mostrar como tudo é superficial, como as pessoas são simplórias, como as pessoas são vagas, rasas. E às vezes, esses pensamentos vão mostrar como é que essas pessoas elas têm camadas, como essas pessoas elas são complexas, como essas pessoas elas são potencialmente perturbadoras, sabe? Então, essas reflexões a gente nunca sabe para onde vai levar. A gente nunca sabe o que vai realmente acontecer, porque são os pensamentos e as veredas dos pensamentos, a gente não tem tanto controle. E aí, falando efetivamente do conto Amor, não vou me aprofundar muito aqui, tá? Porque eu separei as análises em quatro partes e aí a gente vai descobrir mais. Mas o conto Amor fala sobre a vida de Ana, né? Na verdade, um dia nessa rotina da vida de Ana. E a Ana, ela está em um estado de completa letargia, de completa inanição crítica, sabe? Ela não pensa mais, ela se recusa a ter uma visão crítica. Ela já foi essa pessoa. A gente percebe, pelas descrições de quem ela era no passado que ela já tinha sido essa pessoa muito atenta, muito desperta socialmente falando, mas ela não é mais. E aí e ela aceita isso, ela deseja isso, embora a gente às vezes fique com dúvida, tá? Mas aparentemente ela aceita isso, aparentemente ela deseja essa alienação. E aí um fato completamente comum, que é ver uma pessoa no ponto de ônibus, uma pessoa cega mascando chiclete no ponto de ônibus, não, no ponto de bonde. É, isso desencadeia uma série de pensamentos, isso desencadeia uma perturbação nela. A gente vai ter acesso a essas perturbações da mente, a gente vai ter acesso a essa forma de assimilar o mundo. Só que essa forma de assimilar o mundo tem camadas, tem críticas e tem questões, tá? Essa é isso que eu posso falar. Aí, eu trouxe os personagens, pelo menos os personagens que aparecem com um pouco mais de destaque. Também tem os irmãos, os sobrinhos e as esposas dos irmãos, mas eles, então, a gente não tem. Eles são realmente vultos que aparecem na história.
Mas a gente tem pelo menos aí 5 personagens, porque os filhos são dois, né? A gente tem 5 personagens. A gente tem a Ana, que é uma dona de casa da classe média alta. Como é que a gente sabe a questão financeira dela? O bairro que ela mora no Humaitá, que é um bairro de classe média alta. Ela tem uma empregada doméstica que está fazendo o jantar. Então ela não é pobre. Inclusive, ela em algum momento fala que o homem cego não iria querer o amor dela, ia querer um amor mais pobre, e aí isso fica muito ambíguo. Aí a gente vai analisar. É muito ambíguo, sabe? É, então a Ana é essa pessoa que se encontra em um estado de completa letargia e vivendo no automático. Foi? E essa pessoa que a gente vai acompanhar desenvolver ou não o senso crítico. É essa pessoa que a gente vai acompanhar e que a gente vai questionar a percepção dela, tá? Deixa eu só verificar aqui que o meu mouse tinha parado de funcionar. E ele continua sem funcionar. Tá, depois eu verifico. É, Depois a gente tem o marido, que aparece como esse símbolo do cabeça da casa, né? Do cara que trabalha. A Ana é dona de casa, ele é quem trabalha. É, Ele é quem está cansado do dia, né? E é ele que acalma um pouco a Ana no final do conto. A gente tem os filhos, que são essa forma ampla da consolidação da família, né? Então, os filhos demandam esse trabalho, os filhos demandam essa função da Ana, e os filhos consolidam essa família. Inclusive, um dos filhos, né, que recebe a Ana e que sofre com esse primeiro impacto, talvez seja o único que perceba o impacto da mãe, o que que a mãe está passando, porque ele fica com medo dela. E aí a gente também tem um pouco dessa observação, né, de que os adultos, eles não percebem as questões internas dos outros adultos, mas as crianças percebem. Elas podem não entender, mas elas percebem. E depois a gente tem o homem cego, que é justamente é uma figura muito interessante, porque o homem cego, ele é um figurante, ele é um símbolo, ele não é uma personagem concreta, ele é só uma imagem, mas essa imagem representa uma pessoa. Então, essa imagem, ela tem sua complexidade, mesmo que a gente não acesse essa complexidade. E aí, como é que a gente consegue perceber essa complexidade? Pela forma com que a Ana percebe ele. Sabe? Ele poderia ser só uma descrição da paisagem, ele poderia só fazer parte do espaço. Mas o fato da Ana ter começado a pensar nele humaniza ele, sabe? Dá a ele a possibilidade de ser o ser humano que ele é. Daqui a pouco a gente começa, tá? Eu juro que vai fazendo sentido conforme a gente vai vendo o texto. Mas é isso. E aí, a primeira observação das características da narrativa. Eu trouxe 3 para a gente dividir bem. Deixa eu até descer aqui, para a gente não se perder. A primeira característica que eu preciso que vocês gravem, porque a UERJ, quando cobrou contos da Clarice em outros vestibulares, eu consigo lembrar a UERJ cobrando Clarice Lispector 3 vezes. Eu não vou lembrar os anos dos vestibulares, tá? Mas cobrou 3 vezes. Cobrou com o meu conto favorito da Clarice, que é o Por Não Estarem Distraídos, que fala sobre o casamento, fala sobre como é que o casamento é um erro. E eu gosto muito desse conto da Clarice. Ela cobrou sobre aquele do líder que sonha com o povo, o líder que sonha com o povo que se revolta com o líder. E aquele é um conto da Clarice, que também foi cobrado. E cobrou com A Hora da Estrela. O que eu gosto do líder que sonha com o povo e tal, e do por não estarem distraídos, perdão, é que os dois não têm nomes, os personagens não têm nomes. E um deles, a UERJ cobrou justamente isso. A ausência dos nomes próprios generaliza essas personagens. Então, quando a gente tem marido e filhos, eles são só uma função, eles não são pessoas. É uma crítica.
E quando a gente tem essa questão da ausência dos nomes dos personagens, a gente tem a possibilidade desses personagens serem da família de qualquer um, entende? A gente tem uma ampliação das possibilidades desse cotidiano, das possibilidades desse enredo. Foi? É, e depois eu tenho até um comentário rápido. O próprio nome Ana é muito simples, é muito comum. Não é tipo Macabeia, né? Então, o próprio nome Ana, por ser tão simples, tão comum, também confere esse tom de simplicidade e esse tom de generalização, tá? Só para vocês ficarem com isso na mente. O discurso indireto livre e o fluxo de consciência, eles se complementam aqui. E eu queria muito que vocês mantivessem isso em mente. A gente tem os pensamentos da personagem, mas a personagem nunca está nos contando os pensamentos. Esse fluxo de pensamentos da personagem, ele é estabelecido através de um discurso indireto livre. Eu vou mostrar isso na prática. O que é o discurso indireto livre? Quando a fala da personagem e a fala do narrador se misturam. E a gente tem muita dificuldade de separá-las. E aí, o texto praticamente inteiro, ele é de discurso indireto livre. Porque a gente tem esse fluxo de consciência, mas não diretamente direcionados foi ótimo, né? Mas não diretamente relacionados a nós, né? Para o leitor geralmente através do que o narrador interpreta dos pensamentos dessa personagem. Ou pelo menos o que ele reproduz, né? O que ele consegue reproduzir desses pensamentos. Então a gente tem esses recortes, tá? Isso é muito importante da gente ressaltar também. É, E aí, eu quero mostrar para vocês a linha de raciocínio que eu segui para esse mini curso especificamente. Para a gente analisar com mais clareza, eu separei o conto em quatro partes. Não quer dizer que o conto realmente seja separado em quatro partes, tá? Eu tomei a liberdade, né, de construir essa separação. Então, a gente tem a Ana e a sua rotina, que eu já até separei a parte que a gente vai analisar. A gente tem a parte 2 que é a janela do bonde, e é o momento de revelação. A gente tem a parte 3 que é a parte de completa alucinação, né, por assim dizer, é que há uma intensificação desse fluxo de consciência, perdão. E a gente tem a parte 4 que é quando a gente começa a emergir dessa reflexão, a gente começa a acalmar esse consciente, sair um pouco desse consciente da Ana, e a gente vai ter essa gradação de um retorno para a realidade, até que, enfim, perdão, até que, enfim, o conto se finaliza nessa, nessa volta ao estado de passividade. Então, a gente termina o conto, basicamente, do jeito que a gente começou, né? Com uma ausência de sentimento, com uma ausência de percepção. Então, eu trouxe essas divisões porque eu acho que fica melhor da gente organizar. Mas como esse vídeo já está dando quase uma hora, eu vou fazer a análise da primeira parte e as 15 primeiras questões no próximo vídeo, tá bom? Então, vejo vocês já já. Até!